A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 18. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa, e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Estamos estudando Ezequiel. É o 3º livro profético. Já estudamos Isaías, já estudamos Jeremias e agora estamos estudando Ezequiel. Neste capítulo 8, nós teremos uma visão. Lembra que eu falei para vocês que o profeta Ezequiel, ele era um profeta que foi usado em visões. E aqui nós vamos ter a descrição, o relato de uma dessas visões. Então, onde que Ezequiel está? Se tu não está acompanhando, tu não está sabendo, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, o povo de Deus foi levado para a Babilônia em algumas etapas. E acredita-se que na primeira leva, na primeira etapa de exilados, desterrados, Ezequiel foi. E ele foi chamado por Deus para profetizar durante o exílio. Então, imagina o contexto. Imagina falar de arrependimento, de santidade, da glória de Deus, quando o povo está a quilômetros e quilômetros de distância da sua terra, da sua cultura, da sua língua, da sua nação. O templo não existe mais, foi queimado, destruído, profanado. Muitos já morreram, muitos já pereceram, alguns ficaram lá. Enfim, é um contexto trágico. E aqui começa contando que Ezequiel está em casa. Ezequiel era de uma família, de uma linhagem sacerdotal. Então, ele era um sacerdote, além de profeta. Mas não temos templo. Então, que sacerdote é esse, ou que sacerdócio é esse que vai ser exercido se não há templo? Mas acredita-se que a honra, o respeito existia, porque ele está em casa. Também acredita-se que essa casa era próximo ao rio Quebar, na Babilônia, e nesta casa havia anciãos. Quem são os anciãos? Pessoas, homens de uma idade mais avançada, mas que além ou acima da idade, eles têm fé pública, têm autoridade, têm honra, têm respeito, são considerados pelo povo. Então, Ezequiel estava na sua casa com os anciãos, quando Deus, diz ali, a mão do Senhor caiu sobre mim. O que aconteceu? Olhei e eis uma figura como de um homem, do que parecia ser a sua cintura, e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima como resplendor de metal brilhante. Temos que entender que sempre que recebemos alguma visitação de Deus, do Espírito Santo, do sobrenatural, do transcendental, do divino, nós, seres humanos, ficamos chocados, estarrecidos e limitados ao que conhecemos. Então, qual é a estratégia humana? E no caso, literária, o autor, como tu quer descrever? Tu busca coisas parecidas, algo que os ouvintes, que a audiência,
que a plateia, que o povo, quem vai ouvir o testemunho, consiga entender o que tu tá falando. Então, isso é muito comum em Apocalipse. Tudo que João viu, tudo que o Senhor Jesus mostrou, revelou, expressou para João, João, na sua limitação humana, não conseguia descrever da melhor forma. Então, o que a gente faz? A gente busca o mais parecido possível, algo mais comum, mais fácil de entender. Então, o que Ezequiel fala aqui? Ele fala de fogo. Quem não sabe o que é fogo? Quem não entende o que é fogo? Quem não se maravilha, se assusta e se afasta do fogo? Quem não respeita o fogo? Nós, gaúchos, então, vai fazer um churrasco, aquilo ali é um momento, é um ritual. O fogo, fazer o fogo. E não é todo mundo que consegue. Tem gente que pensa que é fácil. Não é tão fácil assim. É fácil para quem sabe. Mas fazer o fogo e manter o fogo precisa habilidade. Então, todo ser humano sabe o que é fogo e entende o poder do fogo. E depois ele fala do metal brilhante. Então, cada um de nós, e inclusive ele, tem uma ideia do que está sendo dito. Ele viu, ele vivenciou, ele experimentou isso. Foi uma visão celestial, uma visão sobrenatural, uma visitação do Altíssimo. Mas o que acontece? A gente que está lendo, isso que nós estamos em 2024, imagina quando ele contou, imagina quem viu, é que nem Paulo, quando Paulo fala que encontrou o Senhor Jesus na estrada, lá no caminho de Damasco, quer dizer, as pessoas têm suas percepções, né? Então, o que a gente tem que ter em mente quando lê um texto profético e o relato de uma visão? De que isso é algo aproximado da realidade. Isso é muito importante. É o recurso que a gente tem. Então, Ezequiel, diante da visão, diante do ser que ele viu, ele disse que a figura era como de um homem. Tu tá lendo a Bíblia? Tá com a tua Bíblia aberta? Então, vamos junto. Ó, ele viu uma figura como de um homem. Então, o que ele viu era semelhante, era parecido com um homem, um ser humano do sexo masculino. Mas ele tinha uma metade, vamos dizer assim, da cintura, ó, do que parecia ser a sua cintura, daí para baixo era fogo. E da cintura para cima era como o resplendor do metal brilhante. Parece uma coisa meio de super-herói, né? Meio de desenho, assim. Mas é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que fazer com que a nossa mente veja, visualize aquilo que é o mais perto da realidade. Pela fé, nós acreditamos no relato de Ezequiel. Pela fé, nós acreditamos nesse livro. E pela fé, a gente destrincha, interpreta, entende, compreende. Que nem eu digo, cavoca, busca a interpretação deste texto. O que é, ou o que Deus queria com essa visão? Por que Deus permitiu ou escolheu Ezequiel para dar essa visão? E estamos juntos? Vocês estão comigo? Então, 3. Ele quem? Esta figura que parecia um homem. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. É um baita do versículo, né? De repente, vamos por partes aqui.
Então, ele estendeu algo em forma de mão. Então, o que que acontece? De novo, ele está dizendo, ó, não era uma figura assim tão nítida, tão objetiva de um ser humano com a mão. Então, com todo o respeito e todo o poder que essa figura representava, ele diz que em forma de mão. Me pegou pelos cachos dos meus cabelos. Quer dizer, ele foi erguido, ele foi levantado, ele foi colocado numa altura superior. E o Espírito, que Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, me levantou entre a terra e o céu. Quer dizer, ele ficou suspenso, flutuando, né? Ficou mais alto do que as pessoas. Mais alto do que o lugar onde ele estava, né? Lembra que ele estava na Babilônia, tá? Lembra que ele está na casa dele. Lembra que os anciãos estão com ele. Muito parecido com o que Paulo fala, né? Só que Paulo caiu, né? Vamos lá. E aí, ele foi arrebatado no Espírito. O que é isso, arrebatado? Foi levado no Espírito. Para onde? Para Jerusalém. Pensa na distância geográfica, física. Então, ele foi arrebatado no Espírito, foi levado no Espírito, tá? Para Jerusalém. Em visões de Deus. Então, aqui ele já tem nítida certeza que não era humano, que não era normal, que aquilo que estava acontecendo era de Deus. E ele começa a ver. O que quer dizer visões de Deus? Quando tu vê coisa que não é normal de ver, que Deus te revela, Deus abre, né? Essa dimensão, esse portal espiritual para que seus filhos vejam. Aí para que parte que ele vai? Ele vai para a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Isso é muito importante. Deus escolheu um povo para ser seu, como um marido escolhe uma esposa. Como o Senhor Jesus escolheu a sua igreja, sua noiva. E isso é para um relacionamento íntimo, pessoal, exclusivo, particular. E isso indica amor, fidelidade, intimidade. E esta figura do casamento é o que mais perto o ser humano entende de intimidade. Dois se tornam um. Então, nós nascemos de novo e nos tornamos um com Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus habita em nós. Deus considera que o seu povo é propriedade particular, exclusiva, santa. E aí o que acontece? Uma visão de uma imagem dos ciúmes. Uma imagem que provoca os ciúmes de Deus. O que quer dizer isso? Idolatria. Imagem. Não farás para ti imagens de escultura, de fundição, de ouro, de prata, de bronze, de madeira. Nenhuma obra das mãos humanas, de criaturas, de nada que tenha na terra, nada que tenha embaixo da terra, nada que tenha em cima da terra, nada que tenha no céu. Tu não vai adorar nada disso, tu não vai prestar culto para nada nem para ninguém. Tu é propriedade particular de Deus. Então, o que Deus sente? Ciúmes. Porque nós somos seus filhos e suas filhas. Propriedade particular e exclusiva santa. O Senhor Jesus nos comprou. E o preço que o Senhor Jesus pagou foi o preço mais caro do mundo, do universo, da vida, que foi o seu próprio sangue. Jesus morreu no nosso lugar. Ele pagou a nossa
conta. Ele nos comprou com seu precioso, puro e imaculado sangue. Nós somos de Deus, nós somos de Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse: ninguém, nada nem ninguém nos arrebatará da mão dele. Nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando tu adora uma imagem, quando tu ora uma imagem, quando tu conversa com uma imagem, quando tu beija uma imagem, quando tu te inclina a uma imagem, quando tu carrega uma imagem na tua carteira, no teu bolso, na tua bolsa, na tua casa, tu tá gerando ciúmes em Deus. Tu entende? O zelo de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus por nós. E aqui tá claro. Em Jerusalém havia uma imagem. O que é isso, gente? É uma escultura. É uma obra que despertou o ciúme, ou os ciúmes. Não sei como é que tá na tua Bíblia, está no plural. Ciúmes, tá? Imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E sabemos que Deus, na palavra, na sua palavra, ele fala muitas vezes em ciúmes, em zelo, depende da tradução. Tipo, é meu, eu vou cuidar. Eu não vou deixar ninguém me roubar. Eu não vou deixar ninguém pegar o que é meu. O ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida feliz, vida completa. E como que tu vai ser feliz com alguém querendo pegar o que é teu? Alguém vai dividir? Não. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Não existe essa possibilidade. Ou o Senhor Deus tem o primeiro lugar, tem a primazia, tem a prioridade, ou ele não tem lugar nenhum. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Buscarás ao Senhor em primeiro lugar. Então assim, ó, tu entende o que é ciúme? Tu entende o que é ciúmes? Pois é isso que Deus queria que Ezequiel visse e entendesse, para com propriedade profetizar sobre isso. Porque tu tem que lembrar que tinha um povo que tinha ficado em Jerusalém, porque eles não trouxeram todos de uma vez só, mas já tinha muita gente na Babilônia. Muita gente na Babilônia. E Deus não tinha desistido dos seus filhos e das suas filhas. Ele continuava explicando. Tá comigo aqui? Estamos juntos? Então vamos seguir. 4. Eis que ali estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. Essa visão é a segunda visão. A gente não falou da visão mais famosa, assim, não sei se é a mais famosa, mas a mais conhecida do Vale de Ossos Secos, porque o pai não fez nenhum destaque. Então, eu falo para vocês, vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que buscar, têm que ter interesse, sabe? Tem que buscar o tesouro, cavocar o tesouro. Nós estamos neste ano seguindo os destaques que o pai fez. Então, esta é a segunda visão de Ezequiel. Ele já foi visitado pela presença de Deus, pelo sobrenatural de Deus, tá? Se tu tá lendo Ezequiel, porque tem gente que acompanha os vídeos, mas lê todo o capítulo, lê todo o livro, faz tudo como tem que fazer. E glória a Deus por isso. Então aqui a gente tá vendo a segunda. E aqui ele faz uma menção. Eis que ali estava a glória do Senhor de Israel, como na visão que eu tive do vale. Que vale? O vale dos ossos secos. 5. Ele me disse. Ele quem? Quem que disse? Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá e eis que do lado norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava essa imagem dos ciúmes. Então ele me disse: Filho do homem,
Você vê o que eles estão fazendo? Tem que parar aqui. Muito sério isso, muito sério. Tu tá conseguindo visualizar a imagem dos ciúmes? Pensa numa escultura, num ídolo, tudo isso gigante, assim, ou algo que se destaca? Consegue? Então tá. Então ele me disse, filho do homem, tem coisas que se tu não entende, tu vai ter que voltar uns vídeos, hein? Tu vai ter que voltar pra tu entender. Tipo, filho do homem, né? Que a gente já explicou. Você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário. Pois você ainda verá abominações maiores do que estas. Então, ele me disse, ele quem? A glória de Deus. Deus, né? Deus estava falando através dessa visão, dessa visitação. Era a presença de Deus, era o Espírito do Senhor. E aí ele tá te preparando, dizendo assim, ó, a coisa vai ser feia. Não vai ser fácil o que eu vou te falar, porque são abominações. Tu já viu a imagem dos ciúmes? Só que tu vai ver ainda abominações maiores do que essas. Se tu já entendeu até agora, já é um desaforo, né? Já é uma afronta, já é o pior. O Senhor Jesus morreu por ti, o Senhor Jesus derramou o seu sangue por ti, ele ressuscitou, ele venceu principados e potestades por ti. Para começar, que ele veio do céu para te salvar, esvaziou-se da sua glória, do seu poder, para nos salvar. E aí tu vai te inclinar para uma imagem. Aí tu vai dizer assim, ah, mas Jesus não tinha vindo ainda, Cândida, quando tava... Tá. E tudo que Deus fez no Egito, todas as pragas, todos os livramentos, tudo que Davi fez, enfim, nós não vamos recapitular tudo que a gente já estudou, tudo que Deus fez para dizer, eu amo vocês, vocês são o meu povo, eu quero que vocês sejam o meu povo e eu quero ser o Deus de vocês. Para quê? Para chegar o momento em que essas pessoas vão adorar, cultuar, orar, se prostrar, se inclinar diante de uma imagem, tá? Já tá bem difícil. Tu tá comigo? Já entendeu? Vem pior coisa agora. Vamos lá. 7. Ele me levou à entrada do átrio. Que átrio, gente? Onde é que a gente tá? Na casa do Senhor. No templo? No que sobrou do templo? Porque aqui a gente não sabe se essa visão era antes da destruição, durante a destruição, depois da destruição. Porque fala do templo, fala do átrio, fala da porta, da entrada, de tudo, da casa de Deus, né? Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, escave aquela parede. Filho do homem, profeta de Deus, obediente, fez o quê? Escavou a parede. Quando Deus manda fazer uma coisa, se tu tiver juízo, tu obedece. Escavei a parede e eis que havia uma porta. Ele me disse, entre e veja. Ele me disse, toda vez esse ele me disse é Deus, é a glória de Deus, é o Espírito de Deus, é o Senhor. Escavei a parede e eis que havia uma porta. E ele me disse, entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei. Então, de novo, ele dá uma ordem, né? Entra e veja. O que ele faz? Ele obedece. Ele entra e olha. Eis que na parede, em todo o redor, estavam gravadas figuras de animais que rastejam e de animais impuros e de todos os ídolos da casa de Israel. Aí tu já localizou? Tu tá na casa de Deus, no átrio, no templo. E aí tem um buraco na parede. Aí tu cava, tu passa pra lá e o que ele vê? Ele vê figuras de animais. Porque tinha uma imagem, agora tu vai ver figuras. Figuras de quê? De animais que rastejam. Quais são os animais que rastejam? Os répteis, né? Animais impuros, porque tu sabe que o povo de Deus,
ele recebeu toda uma instrução a respeito de animais que deveriam ser consumidos, que deveriam ser fonte de alimento, e animais que eram impuros, que não deveriam ser utilizados como alimento. E isso tem toda uma ciência por trás que é obedecida, respeitada até hoje pelos judeus. Mas também uma questão das nações ao redor, que as nações faziam coisas terríveis. Como hoje a gente sabe que tem nações que, eu não sei se eu posso falar, que comem certos animais que para nós são animais domésticos, queridos, nós chamamos até de pets. Existem países, nações, culturas que comem animais que para nós são nojentos, são perigosos, enfim. Isso Deus estabeleceu já naquela época. Isso aqui não é para tu comer, isso aqui não é alimento. Esse animal pode ser até alimento pro animal que tu vai comer, mas não para ti. Um exemplo. Então, o que acontece? Havia tudo isso, porque a gente viu, né, Levíticos, Deuteronômio, Moisés explicou muito bem como é que a coisa deveria ser. Então, estes animais que rastejam e estes animais impuros, e aqui fala todos os ídolos da casa de Israel, significa que todos aqueles falsos deuses que faziam com que o povo pecasse, que cada um simbolizava um principado, uma potestade, um pecado, uma tentação, uma prisão, uma cadeia, estavam ali. Onze. Em pé, diante deles estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, no meio deles. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma nuvem de incenso. Tu tá visualizando o que eu visualizo? Tu tá lendo o que eu tô lendo? Tua Bíblia tá escrita a mesma coisa que eu? Os anciãos estavam pecando. Aqueles lá que eu falei para vocês, claro, não os mesmos, né? Acredito que não os mesmos, não sei. Eu não tenho bem certeza, mas tipo, homens de Deus, ou que pelo menos deveriam ser de Deus, líderes espirituais. 70. Quem já estudou sobre os números, se tu não estudou, nós temos um vídeo no canal sobre os números na Bíblia. 7 é o número da perfeição, da totalidade, já o completo. 70 é múltiplo de 7. Então, quando ele fala 70 anciãos, ele quer dizer que todos os anciãos, todos os líderes, todos os homens de valor, de reputação, de autoridade, estavam pecando. Eles estavam tendo intimidade com as imagens, com as figuras, os desenhos, os ídolos, as abominações. Eles estavam adorando, cultuando. Incenso era uma forma de que aquela fumaça era para louvor, para adoração. Por isso que tem alguns rituais e até vícios, coisas que as pessoas fazem que envolve, porque isso é como uma forma de louvar. Sai da terra para o céu. É uma figura, uma simbologia, é uma forma de adoração e de culto. Então eles estavam na mão com o incensário e subiu uma nuvem de incenso. O que é isso? Eles estavam adorando, cultuando. Tá? O quê? Animais, répteis. Os anciãos. Aí eu te pergunto, eu tenho que parar aqui, tenho que parar um pouco. Aí eu te pergunto, onde Deus estava? Qual é o valor de Deus? Que lugar Deus ocupava no coração desses homens? O que Deus se tornou? Como uma esposa e um marido que fazem juras de amor, de fidelidade, compromisso, se casam por amor, vão ficar pro resto da vida juntos. Uma promessa de amor, de fidelidade, de obediência, de companheirismo, de amizade, de intimidade.
Pois bem, eles traíram. O que a gente está vendo aqui? Deus foi traído. Aqui a gente está vendo o adultério, a infidelidade, a idolatria. Tu consegue entender? Por que que para Deus isso se chama abominação? Porque Deus odeia, Deus está sendo enganado, traído. Estão roubando a adoração dele, roubando o culto. Não há um coração que adora a Deus. Eles não estão nem aí para Deus. Aí tu consegue entender o caos que aconteceu com Judá e com Jerusalém, porque eles estavam perdidos, seduzidos, entregues à idolatria. 12. Então me disse, filho do homem, você está vendo? É a mesma coisa que eu pergunto para ti. Tu tá vendo, tu tá lendo, tu tá entendendo, tu tá visualizando, tu tá conseguindo chegar à conclusão? Tu tá conseguindo? Filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Tem pessoas que acreditam que se elas ficarem escondidas nas trevas, no escuro, numa sala fechada, elas podem pecar em paz, porque ninguém tá vendo. O marido não tá vendo, a esposa não tá vendo, os filhos não tá vendo, o pastor não tá vendo, ninguém tá vendo. Mas Deus tudo vê. Aquela pessoa, ela tá cheia de pecado. Ela tá pecando, ela tá entregue ao mal. Só que na cabeça dela, ela acha, ó, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. O Senhor não tá nem aí pra mim. Posso fazer o que eu quiser aqui na surdina, às escondidas. Mas o Senhor Jesus disse o quê? Tudo que for feito às ocultas será proclamado dos telhados. Tudo que for falado vai ser gritado, vai ser dia claro, todo mundo vai saber. Nada vai ficar escondido. Tudo vai ser revelado. Então, olha que interessante. Deus transporta Ezequiel para que Ezequiel veja o que o povo, no caso específico, os anciãos estavam fazendo. Porque daí tu pensa, se os líderes espirituais, se os homens de valor, de reputação, faziam isso, o que o povo fazia? Se esses faziam isso, imagina os outros. E aí tu entende por que Deus mandou toda essa desgraça, todo esse juízo. 13. Também me disse, você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, tá vendo? Nós estamos no templo. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando pelo deus Tamuz. Aí aqui, ó, fala bem claro do nome da divindade, tá? Eu não vou entrar em detalhe, porque sinceramente, tu dá um Google, tu vai saber o que é. Eu não vou ficar fazendo propaganda de um falso deus. Mas o que acontece? Na história de Israel, muitos deuses, muitas divindades ficaram conhecidas, como Baal, como Moloque, Azerá. Eu não vou ficar falando os nomes, tá? E aí aqui fala especificamente desse deus. E o que acontece? O que ele queria? O que ele buscava? Ó, elas tinham que ficar chorando. Sabe aquela música que te leva pra depressão? Sabe aquela música que te dá vontade de morrer? Sabe aquela música que acaba com o teu dia? Ah, pois é. Que te leva pra uma melancolia? Que faz tu lembrar de coisa ruim da tua infância? Que te leva pra um lugar de dor, de desalento, de abandono? Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Eu não vou entrar em maiores detalhes, tá? Mas o que tava fazendo? Tu tá vendo que ele disse que cada vez vai ficar pior? Cada vez vai ficar pior. Então, primeiro era uma imagem, aí depois os animais, aí depois o incenso, e agora as mulheres
estavam chorando pelo Deus esse, tá? Ele me disse: você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que essa. Aí lembra que eu falei que Ezequiel tem essa coisa meio poética, que ele fica repetindo? Ó, vai dizer que não parece uma estrofe. Você verá abominações piores do que essa. Quer dizer, a coisa vai ficar cada vez mais séria. 16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. Então, tu viu quantas referências à casa do Senhor? Para tu, tipo, cair na real, eles estão fazendo isso dentro da casa de Deus. Exatamente como hoje, pessoas que profanam a casa de Deus, o templo, o santuário. Seja com o seu comportamento, seja com uma irreverência, um desrespeito, seja com o celular, seja com as roupas, seja com a postura, com a atitude, enfim, pessoas que não têm temor da presença da santidade de Deus. Mas aqui a gente está vendo assim, ó, explícito, profanando, contaminando, desrespeitando totalmente a casa do Senhor. E eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste. Adoravam o sol, virados para o leste. Então, se tu tá entendendo tudo, tá acompanhando tudo, tá com a tua Bíblia aberta, tá aí marcando, tu já tá vendo quantas abominações, quantas adorações, quantos cultos, quantas coisas. Então, imagens, desenhos, animais, o incenso, chorar, invocar, né? E agora o sol. Eles viram as costas para a casa de Deus e se voltam para o sol. Então me disse: você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvireis. Nem assim os ouvirei. É o furor, é a ira de Deus, é a cólera, é o juízo. Deus não vai poupar, Deus não vai ter piedade. Estamos estudando que Deus sentencia os idólatras com a morte. Muito sério este capítulo. O que a gente aprendeu hoje com Ezequiel, capítulo 8? De que o Espírito de Deus levou Ezequiel a Jerusalém em visões espirituais, sobrenaturais, visões de Deus. E a glória de Deus estava ali. E mostrou as grandes abominações, as terríveis abominações, as obras das trevas, as abominações maiores, como adorar Tamuz e o sol, e provocar a ira de Deus. Aí tu pensa assim: como que Deus não vai ter ciúme? Como que Deus não vai se enfurecer? Como que Deus não vai castigar? Estão trocando o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador pela criatura. Deus criou os animais, aí tu adora o animal e não a Deus. Deus criou o sol e tu adora o sol e não a Deus. Então, foi isso que fez com que Jerusalém e Judá fosse castigado.